hoje é esse. O dinheiro é emocional. Sim, dinheiro emocional, do Thiago Brunet. Versículo bíblico que eu separei, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro. Ninguém pode servir ao dinheiro e ao Senhor. Ou você serve ao dinheiro ou ao Senhor, né? Então aqui ele vai falar sobre dinheiro. E por que eu escolhi esse versículo? Porque ao falar sobre dinheiro, ele fala que se você, tendo ou não importa. Você pode ter muito, você pode não ter nada. Não é essa a questão. A questão é a sua relação com o dinheiro, né? Você o serve ou ele é quem te serve? Porque o dinheiro, ele é um ótimo escravo e um péssimo patrão, né? O Thiago Brunet, ele vai falar muito disso nesse livro e em outros também, né? Que o dinheiro, ele é um ótimo escravo, mas um péssimo patrão. Então, o dinheiro, ele tem que nos servir e não o contrário. E não importa se você tem ou não, porque você pode ter falta de dinheiro e ainda assim ele ser o seu senhor. Ele que define onde você vai, o que você faz, até as questões espirituais, se você está ou não bem emocionalmente. O dinheiro, ele influencia. O dinheiro é emocional. Tem um momento que ele fala aqui, ó. Eu separei a página 82, ó. Legal do Thiago, se você nunca leu um livro do Thiago, você vai perceber que ele é muito didático. Então, ele mesmo destaca algumas partes importantes, tá vendo? Aquilo que influencia o seu emocional acaba governando você. Vê como tem relação com a Bíblia? Tem muita relação com a Bíblia. E ele vai trazendo também, né, os versículos bíblicos, porque o Thiago, ele é uma pessoa espiritual, né? Então aqui ele fala, aquilo que influencia o seu emocional acaba governando você. Ou seja, se o dinheiro é que define se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô alegre, se eu vou comemorar, se eu vou me entristecer, se eu vou dormir ou não, se eu não tenho dinheiro eu não durmo, então eu estou servindo ao dinheiro. Entendem como é espiritual, como é emocional? Ah, então eu tô sem dinheiro, eu tô preocupado, não consegui dormir. E tem gente que fica sem dormir para orar ao Senhor e buscar a Deus. Então, quando você deixa de dormir porque você está preocupado, você está buscando e servindo o seu Senhor. E o seu Senhor é o dinheiro. Então, a nossa relação com o dinheiro, ela é emocional e ela influencia tudo, inclusive a nossa parte emocional, né? Tem uma frase que ele coloca aqui também, do Robert Kiyosaki, começando aqui esse capítulo. Acabei de abrir, acabei de fechar. No capítulo 1, na página 29, ele já começa aqui, ó, com uma frase do Robert Kiyosaki. Se você não sabe quem é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que se fala muito, se recomenda muito e é muito importante em finanças. O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas que são importantes. Então, o dinheiro não é a parte mais importante da sua vida? Não é. Mas a sua relação com o dinheiro, e eu volto a dizer, não importa se você tem muito ou tem pouco, ou se você nem tem, ela define todas as suas relações, todas as outras relações. Né? Ela afeta todas as coisas importantes. Então, o que é importante? Família, amigos, a sua espiritualidade, a sua saúde. O dinheiro, ele vai afetar todas essas coisas. Então, é importante a gente pensar como que é a nossa relação com o dinheiro, né? Uma outra frase aqui, ó, que eu separei na parte 34, ele fala: o que você acredita determina o que você sente. Então, tem gente que fala assim: ah, eu não posso mandar no meu coração. Pode! É só você mudar aquilo que você acredita, as suas crenças, e você vai mudar o que você sente, você vai mudar o seu coração. Então, nesse livro aqui, embora o título do livro ele seja sobre dinheiro, e ele fale sobre dinheiro, ele vai falar muito sobre família, sobre espiritualidade, sobre o que você acredita, sobre o seu propósito, sobre quem você é, né? Esse é um livro muito interessante. Ó, outra frase na página aqui 74. Tá vendo? Ele mesmo vai destacando. Então, ele é muito didático, ele é muito simples de ler. E ele é um livro fininho, tá vendo? Ele tem aqui, deixa eu conferir, 138 páginas, tá? Se as suas emoções não são saudáveis, os seus recursos jamais irão satisfazer você. Se o seu emocional não está satisfatoriamente saciado, o dinheiro nunca cumprirá esse papel. E aqui é muito importante pensar, porque assim, o Thiago, ele conta na história dele que ele teve uma falência, ele teve uma quebra. Então ele começou a ficar melhorar de vida, teve a empresa dele e aí ele quebrou. Então assim, tanto no período quando ele não tinha, quanto no período que ele começou a empresa e que ele quebrou, não foi o dinheiro que determinou, era aquilo que ele acreditava, era aquilo que ele sentia, era como ele tratava as pessoas à volta dele,
Então, é sempre sobre quem nós somos, o nosso propósito, a sua identidade, a sua busca. E aí eu te pergunto, a quem você serve? Como eu falei, Mateus 6:24, a quem você serve? Porque às vezes você tá falando, eu sirvo a Deus, mas você fica sem dormir porque você tá preocupado com dinheiro. Você não entrega dízimos e ofertas porque você tem medo que vai faltar. Ou você só fica feliz quando você está com dinheiro, quando você recebe. Se você tem essas atitudes, então você não está servindo ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Pai, Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, o único que é digno de toda honra e toda glória. Você está servindo ao dinheiro. Então você precisa alinhar as suas emoções. Se você está com esse problema, se você está com problemas financeiros, estude sobre finanças. Leia o livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Leia esse livro, alinhe as suas emoções, busque melhorar. E aqui eu tô fazendo um resumo do livro. Um resumo, tipo uma sinopse, né? Eu não trago os pontos principais, às vezes eu trago o que me chamou a atenção. E você vai aprender algo com esse vídeo. Mas é muito importante você ler. Por quê? Porque um vídeo, falar, ouvir e ver são coisas naturais, exige pouco esforço. E por consequência, você absorve pouco. Ler não é uma atividade natural. Ler e escrever é uma atividade que o ser humano começou a fazer, mas ela não é natural, por isso que é difícil. Por isso que você começa a ler, você fica com sono, você fica cansado. Mas sabe qual que é a questão? É aquilo que você acredita. Porque você fala assim, mas 138 páginas, eu não vou conseguir ler. Mas se forem 2 páginas, você consegue ler? Então pega o livro e coloca a meta. Eu vou ler as 2 primeiras páginas. Eu vou ler uma página hoje e uma página amanhã. Uma página você lê, parcela. Às vezes a gente parcela as coisas para comprar, parcela o livro. Fala, eu vou ler uma página por dia, eu vou ler meia página por dia se você está começando. Se todos os dias você ler meia página, você vai terminar o livro em algum momento. Então comece, leia, faça esse esforço, leia a Bíblia, busque o Senhor. A Bíblia ela tem uma fonte enorme de sabedoria. Se você ler Provérbios, ele fala muito da nossa relação com o dinheiro e você vai aprender.